Nós agora vamos estudar, dentro do bloco de profetas maiores, a última lição, a lição número 5, que é o livro do profeta Daniel. Quero apresentar aqui antes, para você, um quadro do nosso ensino teológico, além das fronteiras, que você pode ver que tem o CETADB e tem o CTIM, que é Seminário Teológico Internacional. Então aqui estão os cursos, curso básico de 1 ano e 8 meses, curso médio de 12 meses e o curso avançado de 1 ano e 2 meses. E aqui a foto do pastor Hércules Denobe, que é o diretor do CETADB. Tá? E esse ministério tem crescido bastante. E essa obra que está aqui, Discipulado Cristão, Orientações Práticas para o Crescimento Espiritual, também foi escrita por este autor para que cada novo convertido consiga crescer e aprender nas leis de Deus. Não é? Então, nós agora vamos estudar o livro do profeta Daniel. O profeta Daniel, ele compõe então o último dos livros dos profetas maiores, e o seu nome significa Deus é meu juiz. E ele, obviamente, descendia da realeza, como se pode ver em Daniel 1:3, não é? Diz assim: o rei pediu a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então, Daniel era dessa alta estirpe da cúpula da cidade de Jerusalém. Tá? Lá em 1 Crônicas 3:1, há o registro do mesmo nome a um filho de Davi. Tudo indica que Daniel teria nascido em Jerusalém, a cidade santa, como ele chama, lá em Daniel 9:24. E Daniel foi levado por Nabucodonosor, juntamente com a primeira leva de deportados no 3º ano do rei Jeoaquim. E conforme o sistema babilônico de computar os anos dos reis, o 3º ano de Jeoaquim teria sido 605 a.C. Mas segundo o sistema judaico, que contava o ano da ascensão como o 1º ano de reinado, esse era o 4º ano de Jeoaquim. Está lá em Jeremias 25:1, 46:2. Geralmente os comentaristas usam a cronologia do bispo Ussher, um irlandês, que trabalhou intensamente no estabelecimento de uma concordância de datas da cronologia bíblica, e a maioria dos autores segue essa cronologia do bispo Ussher. Daniel era muito jovem, porque ele e seus 3 amigos são chamados de jovens. Em Daniel 1:4, jovens sem nenhum defeito. E não teria mais que 12 anos de idade, quando foi treinado na corte de Nabucodonosor para conhecer as etiquetas ou a cultura do reino, não é? Eles iriam ficar no palácio, morar no palácio, ao invés dos demais que foram habitar em outras cidades ao longo do rio Eufrates, eles diferentemente foram morar no palácio para aprender a cultura e a língua dos caldeus. E aqui é impressionante porque esse jovem, tão jovenzinho ainda, já estava sendo treinado na cultura dos caldeus. Os reis daquela época eram muito inteligentes nesse sentido, porque eles faziam com que as pessoas se aculturassem à sua nação, aprendendo os seus costumes. Então, foi dado a ele um novo nome, que é Beltesazar, que significa favorito de Bel. Bel era um dos deuses adorados na Babilônia. Isso em nada alterou a vida espiritual de Daniel. Eu tenho
ouvido repetidas vezes, que se você tem um nome de algum deus, alguma coisa, você deve renunciar, pegar outro nome. Mas você vê na Bíblia Sagrada, você vê Apolo, era um apóstolo do Senhor, junto com Paulo, e no entanto Apolo é o mesmo que Zeus, era o principal deus dos gregos, e Apolo está ali servindo ao Senhor. Você vê Áquila, nome de um deus, você vê Priscila, nome de um deus, e nenhum deles mudou de nome. E esses aqui ganharam outros nomes, não é? Em vez de ficar com o nome que ele tinha original, ganhou o príncipe favorito de Bel, em Daniel 1, versículo 7, botou o nome dele de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias o de Abednego. Então, o nome em homenagem a um deus babilônico não tirou de Daniel a unção de servir unicamente a Deus. A vida piedosa de Daniel e sua sabedoria acabaram por se tornar um provérbio entre os exilados, em honra às provas de fidelidade e sabedoria, especialmente sua disposição em não se contaminar com os manjares que lhe eram oferecidos na corte. Por isso Ezequiel se refere a Daniel como homem íntegro e reto, texto que nós já vimos em Ezequiel 14, não é? Ezequiel não se refere a Daniel como escritor, mas como homem de caráter, tá? No governo de Evil-Merodach, que sucedeu a Nabucodonosor, houve mudanças no gabinete da corte, e ao que parece, Daniel ocupou um posto menor, o que o levava a se ausentar da Babilônia. Em capítulo 8, versículos 2 a 27, quando fala de Daniel se ausentando, né, da Babilônia. E aí então tornou-se notório novamente no reino, quando interpretou a escritura da parede na noite em que o monarca Belsazar dava uma grande festa. E aí nós temos a autenticidade do livro, não restam dúvidas da autoria de Daniel nos textos dos capítulos 7, 1, versículo 28, esses versículos todos que você tem aqui dão autenticidade. Ele não menciona o seu nome nos primeiros 6 capítulos, que são apenas históricos, porque nesses primeiros capítulos a importância é dada aos eventos e não ao autor. Nos últimos 6 capítulos, que tratam das profecias, o autor faz questão de mencionar o seu próprio nome, né? O livro de Daniel não consta no cânone hebreu na categoria dos profetas, mas na hagiografia, ou livros sagrados dos judeus, ele aparece entre Ester e Esdras, que são livros que relatam o cativeiro. Daniel não era considerado um profeta de profissão num reino teocrático. É visto como um vidente, repleto de dons, mas não no ofício de profetas. Assim como Ester, Esdras e Neemias, Daniel relata apenas os acontecimentos do reino. Então, para entender melhor o assunto, aqui vamos expor, o aluno deve levar em conta que também os salmos, apesar deles serem proféticos, não constam dos livros proféticos. E assim como o Apocalipse de João é separado das epístolas, também Daniel aparece separado dos livros proféticos. Nesta lição, por questões didáticas, Daniel é situado entre os profetas maiores. No entanto, o aluno deve entender que no cânone hebreu, Daniel não recebe a categoria de livros proféticos. E tanto os profetas do Antigo Testamento quanto as epístolas do Novo Testamento foram escritas por inspiração divina, com a diferença de que Daniel e João estavam no meio do povo. Tá? Não estavam no meio do povo, mas isolados e a sós com Deus. Daniel, isolado numa corte pagã. João, numa ilha da Grécia. Quem nega a veracidade do livro de Daniel, afirmou Sir Isaac Newton, despreza o cristianismo que já é visto nas profecias.
E aí nós temos as características do livro de Daniel. O livro de Daniel se encaixa em muitos aspectos no Apocalipse de João. E alguns comentaristas afirmam que os dois tratam de temas paralelos, a ponto de chamarem Daniel de Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel consegue ver os reinos da terra a partir de uma visão cósmica, em que as nações todas estão sob o comando de Deus. Quando a gente fala em visão cósmica, é uma visão cósmica que enxerga o todo, enxerga o que está do lado de cá, do lado de lá, do lado direito, do lado esquerdo e o que está dentro. Essa visão cósmica é a palavra que eu queria ter usado para falar dos querubins. Os querubins, eles têm olhos por dentro e por fora, eles têm uma visão cósmica, eles enxergam tudo o que há por diante e por detrás, por cima e por baixo. O sentido do cativeiro babilônico, tá? Esse exílio é a base histórica para as profecias de Daniel, como ele o demonstra no capítulo 1. Ali tem o início do cativeiro. No capítulo 1, ele bota no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. E aí leva com eles, então, a Daniel, a esses jovens, e alguns acreditam que aqui também teria sido levado o profeta Ezequiel. Tá? Então, quando você compara com Daniel 9, versículos 1, não é? Daniel 9, versículo 1, tá? Ele agora já está noutro reino, já está no reino da Pérsia. Um novo estágio de teocracia começa então agora com o cativeiro, tá? O exílio, é bom explicar aqui que Nabucodonosor fez 3 incursões contra Judá. A primeira durante o reinado de Joaquim, que é essa que citamos, quando Nabucodonosor levou a Daniel e Ezequiel para o cativeiro e que teve que se submeter à teocracia do rei babilônio. A segunda incursão, em 598 a.C., quando Joaquim foi levado para o cativeiro com os ferreiros, tá? E a força trabalhadora da cidade. A terceira incursão foi 10 anos depois, quando Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém e o seu templo e levou o rei Zedequias como prisioneiro. Então aqui agora vamos ver o conteúdo do livro. O capítulo 1 apresenta um pouco da história e a biografia de Daniel. Daniel no cativeiro representa a sua nação e a servitude no exílio. A percepção celestial que ele tem dos sonhos e visões excedia a dos magos e representa a superioridade divina do povo da aliança sobre as nações pagãs e seus deuses. Os altos dignatários daquela época tiveram que se curvar diante da entrega do reino terrestre aos povos do Altíssimo, aos santos dos Altíssimos. Assim, a história pessoal de Daniel é o fundamento certo desta profecia. Como eu falei, os profetas precisavam experimentar na carne um pouco daquilo que profetizavam para o futuro. Assim como Davi sentiu os sofrimentos de Cristo em suas aflições pessoais, da mesma forma Jonas, nos dados biográficos de Daniel e seus amigos, são inseridos entre essas profecias. Eles vivem na carne aquilo que acontece com eles durante o cativeiro da Babilônia. Já a segunda divisão
do livro vai do capítulo 2 ao 12 e contém a substância do livro, não é? Ali está a substância do livro. A primeira, do capítulo 2 ao 7, representa o desenvolvimento dos poderes mundiais, sob o ponto de vista da história. E a segunda parte, dos capítulos 8 ao 12, tá? O desenvolvimento das nações em relação a Israel, especialmente a primeira vinda de Cristo, profetizada no capítulo 9. E aí então nós vamos dar ao nosso estudante um esboço do livro. E nesse esboço do livro, o estudante tem uma ideia de Daniel. Daniel não é um livro difícil de entender nem de interpretar. A única parte mais difícil de interpretação é aquela parte das 70 semanas de Daniel, que ali existem 3 ou 4 tipos de interpretações através dos escatologistas. E aí nós temos então o prólogo, os antecedentes históricos, capítulo 1. Quando eu coloco ali em hebraico, é porque esse capítulo 1 originalmente ele foi escrito em hebraico, mas há outros capítulos que foram escritos em aramaico, não é? Como o capítulo 4, por exemplo, que é o capítulo que o próprio rei Nabucodonosor escreve. Então, nos capítulos 1 e 2, nós temos a introdução histórica. Tá? Aqui, os jovens, o estudante confere a ascensão de Joaquim ao trono. Ele era filho de Josias, conhecido por sua vida. O Josias era conhecido por sua vida piedosa. Antes dele, porém, tomou o reino a Jeoacás, o filho mais novo, porém reinou somente 3 meses, porque Faraó Neco o destituiu e tornou vassalo do Egito. Então, nessa primeira invasão, Nabucodonosor levou os utensílios do templo e os colocou como troféu no templo do seu Deus. Alguns desses utensílios foram usados por seu neto, apesar da Bíblia dar a entender que era filho, não é? Mas os historiadores dizem que era neto, Belsazar, porque aparece como neto na cronologia dos reis babilônios. Anos depois, naquela festa de orgia, em que uma mão aparece escrevendo na parede, em Daniel capítulo 5. Aí então aparece logo a seguir Daniel e seus amigos levados ao cativeiro, tá? E eles tiveram que escolher o Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, teve que escolher jovens sem nenhum defeito. Quer dizer que hoje, com essas tatuagens que existem, muitos desses jovens não seriam escolhidos, porque a tatuagem já é um defeito no corpo, não seria escolhido para trabalhar na corte do rei. E sem nenhum defeito, não podia ter membro quebrado, dedo torto, não podia ter defeito algum. Tinha que ter boa aparência, tinha que ser instruídos em toda a sabedoria, conhecedores da ciência, versados no conhecimento, competentes para assistir na corte real, que demanda toda uma etiqueta, onde ficar, onde se posicionar, a expressão que tem que ter no rosto, os gestos que tem que fazer, é todo cheio de critérios para trabalhar aí, não é? Então era comum entre os povos do Oriente que os mais capacitados fossem treinados para aprender a cultura e os costumes dos povos para onde foram levados. Por exemplo, alguns exilados conseguiram alcançar postos elevados, como Neemias, que fala que ele era copeiro do rei, não é? E aqui, o chefe dos eunucos, eu acho que Daniel e seus amigos foram feitos eunucos, deu-lhes nomes conforme o costume da época, em honra aos deuses da Babilônia. Então, Daniel, Deus é meu juiz. Ananias, o mesmo que Ananias do Novo Testamento, quer dizer agraciado de Jeová.
Misael quer dizer quem é como Jeová. E Azarias, aquele a quem é Jeová ajuda. Nomes bem superiores aos deuses babilônicos. Mas olha o nome que eles recebem. Daniel recebe o nome de príncipe de Bel. Não é? Ananias, Sadraque, amigo do rei. Misael ganhou o nome de Mesaque. Não se tem certeza sobre o nome. E alguns acreditam que se refere a uma ovelhinha. E Azarias recebe o nome de servo de Nebo, ou Abednego. Então, entre os caldeus, Nebo era o nome provável de Mercúrio. Então, aqui quando eles são levados para o cativeiro. Na letra C, você vai ver a fidelidade de Daniel e de seus amigos, de 1 a 16. Não é? Os alimentos servidos na corte eram primeiramente oferecidos aos deuses, além de não ser uma dieta apropriada para 4 jovens que queriam se manter em forma física, mental e espiritual. Por não imitarem esses jovens, eu faço aqui uma aplicaçãozinha, muitos jovens pastores em tenra idade já têm o corpo deformado pelo excesso de gordura, não se exercitam fisicamente, logo depois dos 40 anos já ficam obesos, cardíacos e diabéticos. Porque não se exercitam. O segredo de Daniel é que ele resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. E aí os jovens são levados a uma posição de destaque. Eles se destacaram em 10 dias, eles se destacaram dos demais em aparência e sabedoria. Eram mais bonitos que os demais, inteligentes e admirados pelo chefe dos eunucos. E a Bíblia ainda declara assim, no versículo 17: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Como o reino da Babilônia era a alta cúpula, toda era composta de pessoas envolvidas na magia, em videntes, em interpretação de sonhos, digamos assim, um reino espiritual satânico, Deus pega a Daniel e o coloca como chefe de todos os magos. Então agora os magos têm que obedecer ao jovem mago de Deus. Deus sempre tem seus caminhos aqui para colocar os seus servos de alguma maneira sobre os demais. E logo no versículo 21 do capítulo 1, tem uma pequena notinha aí, que diz assim: Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Continuou na Babilônia. Porque aí no capítulo 5, quando... Deixa eu ver se eu... Capítulo 5, quando acontece aquela visão da escritura na parede, não é? Que Ciro e Dario, que eram concunhados, dizem os historiadores concunhados, que conquistaram a Babilônia, eles levaram Daniel com eles para a Pérsia. E Daniel continuou agora a profetizar na Pérsia. Então aqueles sonhos que você tem a partir do capítulo 7, não é? Aquelas visões que ele tem dos animais, dos reinos, ele tem agora não na Babilônia, mas na Pérsia. Então, essas questões que você tem que ver. O destino das nações do mundo, os capítulos 2 ao 7. Esses capítulos foram escritos em aramaico, a partir do capítulo 2, versículos 4, B, dizem os historiadores. Diz o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. O sonho de Nabucodonosor, de uma grande estátua, esse foi o primeiro desafio de Daniel, né? Primeiro desafio de Daniel. Porque, perturbado, o rei chama para que interprete o sonho. Tem que interpretar o sonho.
Mas aí os magos diziam, o rei deve nos contar o seu sonho. E aí nós daremos a interpretação. Mas o rei dizia para eles, vocês querem ganhar tempo, eu quero que vocês adivinhem o que eu sonhei. E aqui começa a grande imagem dessa estátua que ele vê, não é? Entende? Quando o chefe dos eunucos e dos magos sai para matar a todos eles, Daniel diz assim, o que está acontecendo aqui no reino? O rei deu ordem para matar todos os magos, incluiria Daniel. Ele disse, mas o que está vendo? É que o rei tem um sonho e ninguém adivinha o sonho que ele tem. Ele disse, dê um aviso ao rei, que ele me dê algum tempo, tá? Que eu e meus colegas, nós vamos orar e o rei tem um certo tempo para eles. Vamos pedir a interpretação a Deus do céu. E essa interpretação que eles têm é uma interpretação maravilhosa. Os 4 agora se põem a orar para que Deus revele. E aí, diz a Bíblia que ele foi para casa, fez conhecer o caso aos seus 3 amigos, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu. E eles foram orar. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus dos céus. Aqui começa uma visão da soberania de Deus, porque Daniel começa a glorificar a Deus assim, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então ele vai até Arioque e disse, não mates os sábios da Babilônia, leva-me na presença do rei e eu vou contar ao rei o sonho. Então aí ele conta para o rei o que ele sonhou. No versículo 31 em diante. Tu estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. E ele dá a interpretação, num ato soberano, uma pedra é lançada, e a estátua se esfacela, e deles não se viu mais vestígio. A pedra, obviamente, é uma figura de Cristo, não é? É um tipo de Cristo, sempre chamado de rocha, desde o Antigo e Novo Testamento. Em Números 20, versículo 8, Deuteronômio 32, vários versículos aqui, 1 Coríntios 10, 4, 1 Pedro 2, 4 a 8, é a rocha, não é? É aquela mesma rocha que Jesus falou a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Então, ele dá a interpretação deste sonho, não é verdade? Então, você vê aqui que entre a visão de Nabucodonosor no capítulo 2 e a visão de Daniel no capítulo 7, o estudante se depara com 4 narrativas que envolvem Daniel e seus 3 amigos, uma espécie de testemunho pessoal
de libertação. É um testemunho pessoal de libertação. Os capítulos 2 e 7 são narrativas e visões paralelas, com o mesmo sentido. Os capítulos 3 e 6, a libertação de Daniel na cova dos leões, e os capítulos 4 e 5 também são relatos com sentidos paralelos. Os capítulos 3 e 6 mostram como Deus se fez presente, salvando aqueles que lhe eram fiéis, exatamente no momento em que deveriam ser esmagados pelo poder imperial. Os capítulos 4 e 5 mostram como Deus pode humilhar repentinamente os que se orgulham do seu poder e querem ser como Deus, não é? E no capítulo 3, Nabucodonosor exige total adoração de si mesmo, construindo uma grande estátua. Então, uma das coisas que nós temos que observar é que logo depois que Daniel dá a interpretação da grande estátua, porque ele dá a interpretação da grande estátua quando ele diz: tu és a cabeça de ouro, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, né? Que foi o Medo e Persas, e um terceiro de bronze, que terá domínio sobre toda a terra, é Alexandre o Magno. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiuça. Esse aí é o Império Romano, tá? Então, está mostrando que os futuros reinos seriam reinos frágeis. Mas já no capítulo 3, por ter a visão da grande estátua em que ele era a cabeça de ouro, ele agora fez uma imagem de ouro e levantou-a no campo de Quetura, não é? No campo de Dura, na província da Babilônia. Apesar de confessar que cria no Deus dos hebreus, ele não abandonou a adoração aos seus ídolos. Os idólatras antigos afirmavam que cada nação tem seu próprio Deus, e que além do Deus da nação, as demais nações podiam adorar seus deuses como faziam em sua terra. Então você percebe aqui que o tempo entre o sonho do capítulo 2 e o do capítulo 3 é de cerca de 19 anos. A gente parece que está vendo a coisa imediata, não é? Mas são 19 anos entre o 2 e o 3. E os comentaristas afirmam que Nabucodonosor retornara recentemente das guerras contra os judeus e os sírios, e com os despojos pôde levantar tão majestosa estátua. A estátua colossal deveria ter uma estrutura de madeira coberta de ouro. A altura, 60 côvados, 27 metros de altura por 2,60 metros de largura. É uma estátua majestosa. A fidelidade dos 3 amigos de Daniel trouxe temor ao rei, que fez um decreto ordenando que todos os povos que blasfemassem contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego fossem despedaçados e as suas casas feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Os 3 crentes fiéis foram promovidos no reino, ocupando cargos maravilhosos. Geralmente, já vou antecipar aqui, sempre que se leciona essa matéria, os alunos perguntam: mas se todos tinham que se prostrar, onde estava Daniel? Bom, Daniel certamente, devido ao seu cargo, porque ele era chefe de todos os povos, devia estar viajando por algum país, devia estar em outras terras, e não ali onde soava a trombeta e os músicos e os pífaros convocando para adoração. Por isso Daniel não estava aí. A Bíblia encobre isso, e aquilo que está encoberto não adianta especular. E você não vai duvidar da integridade de Daniel, dizendo assim: Daniel se escondeu dentro do palácio e não foi lá no campo. Não.
A gente não deve duvidar da capacidade, da integridade, porque a integridade de Daniel é mostrada em todo o livro. Então, Daniel deveria estar viajando. E essas coisas, tem crentes que gostam de buscar respostas a coisas que não há respostas. Não há respostas na Escritura, às vezes não há respostas na história, às vezes não há resposta na cultura, às vezes não há resposta no fundo histórico, mas eles querem a resposta para aquilo. Porque são pessoas que querem entender as Escrituras com o intelecto e não com a fé. E se você não tem fé, como diz Hebreus 1:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, agora no capítulo 4, nós temos o sonho de Nabucodonosor, sonho de uma grande árvore, não é? Mas agora o capítulo 4, ele é um capítulo escrito pelo próprio rei. É o rei quem faz este relato. Este sonho de Nabucodonosor, ele mesmo relata. E esse capítulo 4, ele é paralelo ao capítulo 3, porque tratam do orgulho e da loucura de Nabucodonosor. No capítulo 3, ele é a imagem de ouro da grande estátua. E no capítulo 4, ele é apresentado como uma árvore frondosa. E ele faz todo o seu relato. E ele abre o seu capítulo. Ele abre a sua descrição no versículo 2. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. E aí ele começa: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio, tive um sonho que me espantou. E aí então, ele chama agora todo mundo novamente para identificar o seu sonho, para dizer. E aí ele contou o sonho, diferentemente do sonho do capítulo 2, agora ele conta o sonho. Ele diz o que ele sonhou. Da grande árvore, mas ninguém conseguia trazer a interpretação. Versículo 8. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. Eu lhe contei o sonho, tá? E ele contou então esse sonho da grande árvore, não é? Que era vista até os confins da terra, folhagem, os pássaros faziam um ninho ali, as nações comiam do seu fruto, os animais descansavam à sua sombra, e aí de repente eu vejo um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: derrubem a árvore, cortem o ramo, tirem as folhas, espalhem o fruto, afugentem os animais, mas deixem só a cepa com a raiz, e que ela seja molhada pelo orvalho do céu, e a sua porção com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. E ele ouviu ainda dizer: essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os videntes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até os mais humildes dos homens constitui sobre eles. Ele disse: isto eu vi, rei Nabucodonosor, em sonhos. Aí diz que Daniel esteve atônito por algum tempo, seus pensamentos o turbaram, e aí ele dá interpretação. Note que Daniel, ao dar a interpretação, Daniel ainda dá um conselho para ele, tá? Daniel dá um conselho. Daniel diz assim para ele: olha, é você que vai perder o juízo
e vai viver como animal no campo. Ele diz, portanto, rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Tá? E aí, a Bíblia fala que depois de 12 meses, ele passeava sobre o palácio real da cidade da Babilônia, e aí ele disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Quando ele falava, ele ouviu a voz, já passou de ti o reino. E aí, nesse mesmo instante, ele perdeu o juízo e passou a viver como um animal. E passaram-se 7 tempos, alguns acreditam 7 tempos aqui, significando 7 anos, não é? 7 anos. Mas ele mostra, o rei Nabucodonosor, na sua carta, ele mostra o poder do Altíssimo. Tá? Ele disse, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Mexe com os céus e mexe com a terra. Não há quem possa dizer para ele, o que tu fazes? E aí então, no finalzinho, ele coloca que depois de voltar a assumir o reino, ele diz, agora eu, pois, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Flávio Joséfo, ele afirma que Nabucodonosor teria reinado por 43 anos. Você pode adquirir esse livro, História dos Hebreus, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Está lá no livro 10º, página 253. Tá? E o estudante que tiver acesso, leia a História dos Hebreus, o relato da empreitada de Nabucodonosor, cujo pai se chamava Nabopolazar. Esses registros Flávio Joséfo tirou do livro da História dos Caldeus. Não é? Aqui de Flávio Joséfo. Então agora nós passamos para o capítulo 5. Quando chegamos ao capítulo 5, nós encontramos a queda de Belsazar e a queda da Babilônia. Estão aqui no capítulo 5. Parece-me que existe um vazio histórico no livro de Daniel, entre o reinado de Nabucodonosor e os acontecimentos do capítulo 5 sobre Belsazar. Flávio Joséfo, na obra citada, escreveu que depois da morte de Nabucodonosor, sucedeu o Evil-Merodach, que libertou a Jeconias, rei de Judá, que antes se chamava Joaquim, e reinou 18 anos. Niglizar, seu filho, sucedeu-o e reinou 40 anos. Labofordá, seu filho, reinou apenas 9 meses e foi substituído por Belsazar, chamado também de Nabondel. Durante o reinado de Belsazar, Ciro, rei da Pérsia, invadiu a Babilônia exatamente na noite da orgia do rei com os seus convidados. Tá? Então, nesse registro do capítulo 5, na noite em que Belsazar blasfemou o nome de Deus, porque ele... O que Belsazar faz? Ele traz os utensílios do templo de Jerusalém, que seu avô havia guardado, e aí ele vai dar honras. Assim, beberam o vinho nos cálices do templo e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Eles estão louvando o Deus deles e debochando de Jeová. Aqui está o cerne da questão. Debochando de Jeová.
E aí então é que ele vê a escritura na parede, não é? Aqui é que ele vê a escritura na parede. Então, Flávio Joséfo, na noite que Belsazar blasfemou o nome de Deus, sua avó, diz Flávio Joséfo, avisou-lhe de que havia no reino um homem sábio chamado Daniel. Acho que por esse tempo Daniel era avançado em idade, e tanto tempo se passara que Belsazar desconhecia a existência deste homem de Deus. E a escritura na parede decretava o fim do reinado de Belsazar e o fim do império babilônico, abrindo espaço para o novo império do Medo e Persas. Mene, mene, tekel, Peres, alguns falam o farsim, cuja interpretação é Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. A noite de orgia, de glória e de festas terminou com a morte do rei Belsazar. E Flávio Joséfo escreveu que pouco tempo depois, no 17º ano de seu reinado, Ciro, rei da Pérsia, tomou Babilônia e aprisionou o rei, que foi o último da família de Nabucodonosor. Dario, filho de Astíages, que os gregos dão outro nome, tinha 62 anos, quando com auxílio de Ciro, seu parente, destruiu o império da Babilônia. E os historiadores dizem que a festa que Belsazar estava dando, não é? Porque ele deu uma festa para 1000 pessoas e bebeu vinho na presença dos 1000, tá? Ele deu uma grande festa. E aí, enquanto ele está dando esta festa, ele não estava percebendo que os reis da Média e da Pérsia, ou Medo-Persas, estavam desviando um canal, porque havia canais de água do rio Eufrates, do rio Tigre, melhor, que entravam por dentro da cidade da Babilônia. E, obviamente, que ninguém conseguia passar por baixo, não é? Mas eles desviaram o rio em determinada situação, e aí o rio que passava por dentro da Babilônia secou, e por ali eles entraram. A cidade era muito fortificada, mas por ali eles entraram. Por isso que o Senhor falou na palavra aquela noite, não é? Dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. E assim, ó. E Dario, naquela mesma noite, na noite da orgia, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, você vê que a Babilônia, seu poderio e de como foi dominada pelos Medo-Persas. Isaías profetizara cerca de 210 anos antes que a Babilônia seria destruída e que Deus levantaria a Ciro, rei da Pérsia, para cumprir com seus desígnios, conforme vimos no livro do profeta Isaías. O historiador grego Heródoto afirma que a cidade da Babilônia tinha mais de 1 milhão de habitantes. E suas muralhas, em alguns lugares, chegavam a ter 107 metros de altura. Imagine a altura. Se 10 metros da altura de 3 andares. Por 27 metros de largura. E um profundo fosso cheio de água protegia os muros da cidade. Então, você pode ver que a cidade era muito bem estruturada, não é? Tá? O historiador, as principais avenidas eram traçadas formando ângulos retos e os jardins suspensos em altos terraços chegavam a ter 120 metros quadrados de cada lado. As partes mais altas dos jardins eram adornadas com árvores. Havia 250 torres nas muralhas e numerosos canais navegáveis ligavam a cidade
aos rios Tigre e Eufrates. Heródoto conta que Ciro fez secar o canal Palacopas, que atravessa a cidade da Babilônia, levando suas águas para o lago Nitócris. O rio baixou de nível o suficiente para que os soldados entrassem na cidade pelos portões agora vulneráveis. Enquanto rolava a festa no palácio, Dario a conquistava. Está na História na E de Ouro, um livretinho da E de Ouro, não é? Páginas 78 e 79. E agora nós chegamos ao capítulo 6, porque enquanto Belsazar é morto e entra no reino um novo império, agora os cativos que trabalham ali, ou toda a Babilônia, é levada mais para nordeste, para o reino da Pérsia, dos Medo-Persas. E pelo que se consta, Daniel foi levado com ele, porque agora o capítulo 6 começa a história com Daniel na cova dos leões, já na Pérsia. Flávio Joséfo relata que Ciro levou Daniel consigo para a Pérsia e, para mostrar até que ponto estimava, nomeou um dos 3 governadores supremos, pois o considerava como um homem todo divino e só se aconselhava com ele nos assuntos mais importantes. Está na história dos hebreus, não é? E a obviedade é tanta na Babilônia sob o império de Nabucodonosor, quanto na Pérsia nos reinados de Dario e Ciro. Diz que Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então ele era um cara que se distinguia entre todos. Mas aí começaram os invejosos, sempre no reino tem os invejosos. E os invejosos, então, né, começaram a pensar numa maneira de tirar a Daniel e envergonhar a Daniel. Tá? Os demais governadores, prefeitos, sátrapas, que eram os chefes das províncias, os conselheiros, insistiram com o rei que fizesse um decreto em que, por espaço de 30 dias, toda petição fosse feita ao rei e não a qualquer deus. A lei era sutil, porque não segregava a religião dos judeus e abarcava todos os deuses. Não havia como pegar a Daniel em falta alguma, porque Daniel era fiel. E como não conseguiram achar falta naquele homem de Deus, trataram de criar uma nova lei. É sempre assim que se faz. Um líder, neste caso aqui Dario, quando está sob pressão de seus principais líderes, pode cometer equívocos. E Dario sabia que Daniel era homem justo, sabia da intenção daqueles homens maus. Por isso não conseguiu dormir naquela noite, quando Daniel foi posto na cova dos leões. E pela manhã cedo, agindo contra toda a possibilidade, foi até a cova dos leões para investigar se Daniel ainda estava vivo. Porque Daniel continuou servindo ao Deus vivo. Apesar da ordem, ele abria as suas janelas em direção a Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. Dario tentou de tudo para impedir que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Tá? Dario impediu de todo o jeito, mas a ordem do rei era importante. E aí o rei não conseguiu dormir naquela noite. E obviamente que o rei se alegrou sobremaneira, não é? E mandou tirar a Daniel da cova dos leões. Então, a semelhança dos que lançaram os 3 jovens na fornalha da Babilônia e pereceram, os sátrapas, os prefeitos, governadores e conselheiros foram lançados aos leões com seus filhos e mulheres, sendo devorados imediatamente. Deus novamente mostrou seu poder sobre o império
dos persas. Tá? Deus em sua sabedoria. E aí agora nós chegamos ao capítulo 7. E no capítulo 7, obviamente que agora o capítulo 7 vai tratar de profecias a respeito do fim. E a gente vê que o capítulo 7, ele não está na ordem do capítulo 6, porque o capítulo 6 acontece na Pérsia, o capítulo 7 ainda debaixo do governo de Belsazar, rei da Babilônia, não é? Que ele teve um sonho. Tá? Daniel tem então um sonho a respeito do destino dos reis no futuro próximo. Tá? O capítulo 2 e o 7 são semelhantes, porque mostram os governos do mundo até o final dos tempos. Então este capítulo 7, como eu já observei, ele não está na verdadeira ordem, não é? Porque ele está numa ordem diversa, isso que o estudante deve notar. O capítulo 2 e o 7 são semelhantes e mostram os governos do mundo até o fim dos tempos. Tá? No capítulo 2 pode-se ver os reinos de Nabucodonosor, os que o sucederiam no domínio mundial, mas também o reino final do Messias, em seu aspecto exterior. Os animais que Daniel vê nessa visão possuem significado semelhante à estátua vista no sonho de Nabucodonosor. Então, o primeiro animal, o leão, equivale à cabeça de ouro da estátua do rei da Babilônia. O segundo animal, um urso, equivale ao peito e aos braços de prata, que é o Império Persa. O leopardo, o terceiro animal visto por Daniel, equivale ao ventre e às coxas de bronze, que representam o Império Grego. E o último animal, e sua ferocidade, não é? Representa o Império Romano. Então, assim, no sonho e aí no Império Romano, o surgimento de um homem forte, perseguidor, que é o anticristo com seus 10 chifres. No sonho de Nabucodonosor, a grande pedra jogada contra a estátua é Cristo. E aqui os reinos e povos são entregues a Jesus Cristo. Então a gente pode ver agora o destino da nação de Israel, nos capítulos 8 a 12, que está escrito em hebraico, no texto original. Então Daniel, ele vê agora um carneiro e um bode. Agora a gente propõe ao estudante que o estudante fique atento à interpretação dada pelo anjo, com alguma interpretação histórica, não é? A interpretação de Daniel, do que Daniel viu, foi dada pelo anjo Gabriel a Daniel. Mas a partir daí, os que se especializam sobre os temas do fim dos tempos, criam uma série de interpretações, baseado no versículo 19, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então a gente propõe ao estudante que se atenha à interpretação dada pelo anjo, e não a dos escatologistas. Tá? Então aí você tem o carneiro com 2 chifres grandes, no capítulo 8, versículos 4, viu que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, tá? São os reis dos medos e persas. E aí agora, o bode peludo, que corria sem tocar no chão, né, que está nos versículos 5 a 8, estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos, tá? Este bode aqui é o rei da Grécia, o Alexandre, o Grande, que conquistou o mundo naquela época até a Índia. Alexandre o Grande morreu aos 33 anos de idade, quando morreu na Babilônia.
quando regressava da Índia. A história afirma que quando ele chegou da sua vitória da Índia, uma grande multidão o aplaudiu como um deus, o saudou como um deus. Alexandre o Grande teve febre alta e poucos dias depois morreu. Como não tinha descendentes, com quem deixar o império e suas conquistas, seus 4 generais dividiram os reinos entre si. O chifre pequeno, do capítulo 8, versículo 9, pode ter sido Antíoco Epifânio, que se levantou contra os judeus, sacrificou um porco no altar do templo, levou o sangue do porco para o Santo dos Santos, isto é, deitou fora toda a verdade. Os escatologistas atribuem o anticristo a esse chifre pequeno, afirmando que houve um cumprimento parcial e haverá um cumprimento total. De fato, muitos textos das Escrituras têm um cumprimento parcial e um cumprimento total. E aí você tem agora a oração de Daniel e sua visão das 70 semanas. Eu quero destacar aqui com os alunos a importância dessa oração de Daniel no capítulo 9. Porque esta oração, ela é a oração que dá origem ao ressurgimento da nação de Israel. Por quê? No capítulo 9 está assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, agora ele está na Pérsia, tá? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então ele agora vê, ele olha para o calendário. Faz já 70 anos. Este ano está fazendo 70 anos do cativeiro de Jerusalém. E Deus diz no livro de Jeremias que o cativeiro vai durar 70 anos. Então é hora de voltar. E aí então ele se recolhe. Diz, ele entendeu e ele começou a buscar o Senhor com oração e súplicas. E orou ao Senhor. E aqui está toda a oração dele no capítulo 9. Está toda a oração dele. Tá? Quando chega no versículo 20, quando ele diz assim, falava eu e orava e intercedia. Ele está dizendo aqui, não é? Quando veio o homem Gabriel, ele queria me instruir. E aí ele diz, no versículo 23, Daniel, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Então agora ele compartilha aqui a profecia das 70 semanas. Aqui se refere a uma semana de anos, isto é, 7 anos cada semana. Todas as profecias das 70 semanas estão relacionadas com a cidade de Jerusalém e com o povo de Israel. E se você fizer os cálculos aqui dessas 70 semanas, 7 vezes 7, 49, 490 anos, não é? E então, as primeiras 7 semanas equivalem a 49 anos. A segunda divisão de 62 semanas equivale a 434 anos. E somando os 49 anos das primeiras 7 semanas aos 434 das 62 semanas, temos um total de 483 anos, que é o período que vai da ordem para edificar Jerusalém em 445 a.C., até a morte de Cristo em 32 depois de Cristo. É isto que nós temos que ver aqui. A última divisão, que é de uma semana, 7 anos, alguns comentaristas acreditam que será o período da grande tribulação, porque acreditam que esteja faltando se cumprir esta última
semana. A visão de Daniel e o futuro de Israel é o que nós temos agora nos capítulos 10 a 12, até o término do livro. Então nós temos aqui no capítulo 10, agora já é no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Certamente Dario já havia morrido. Não se esqueça que Dario já era velho, com 62 anos, quando conquistou a Babilônia. E foi revelada uma palavra a Daniel. E aí tem a oração de Daniel. E esses últimos 2 capítulos de Daniel tratam de vários acontecimentos com respeito ao fim dos tempos. Não é? Os primeiros 3 versículos, ele diz que a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Mas ele não tinha a interpretação para este grande conflito. Então ele vai prantear durante 3 semanas. Não sei se o objetivo dele era prantear 3 semanas em jejum. Um homem com 90 anos de idade. Talvez ele fosse fazer uma oração como a de Daniel 9, em que foi só de um dia. E a resposta veio. Por que eu digo isto? Porque no versículo 12 diz assim: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras que eu vim. Quer dizer, eu saí no primeiro dia em que começaste a orar. Então, se a Gabriel tivesse conseguido passar, a resposta vinha no primeiro dia. Mas Daniel ficou ali insistindo, não tinha uma resposta de Deus, ficou 3 semanas. Porque aí o Gabriel diz para ele: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre o reino da Pérsia. Né? Aqui é o que eu chamo de lei da dupla referência. Quando uma pessoa aparece indicando a presença de outro personagem. Aqui o príncipe da Pérsia indicava a presença de um príncipe no mundo espiritual, o que indica que sempre por trás de um governo, um espírito ou príncipe no mundo espiritual tenta governar. Se o governo é um governo estabelecido ali, um homem temente a Deus, certamente que o príncipe que o guarda por trás é um príncipe de Deus. Mas geralmente o que acontece nas nações do mundo são príncipes satânicos, como neste caso aqui. Então, ele fala: eu agora vim para te dar a notícia dos últimos dias, porque a visão, Daniel, se refere a dias ainda distantes. Então, essa visão que Daniel tem se refere a tempos distantes. A lei da dupla referência é muito interessante de ser estudada. Não era um ser natural, porque nenhum ser natural pode... O príncipe do reino da Pérsia não podia sair daqui e ir lá para cima, para o espaço sideral ou para o mundo espiritual, para impedir que o anjo passasse. Tá? Não deixava o mensageiro passar. Aqui se trata de algo no mundo espiritual. E aí nós temos então as profecias a respeito dos reinos que sucederiam o império dos medos e dos persas e da Grécia. Primeiramente, começando no próprio capítulo 10, ainda voltando aqui ao capítulo 10, apesar que aqui eu já estou mostrando o 11, diz assim, ó: e ele me disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia, dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Quer dizer, já está anunciando a chegada do novo império de Alexandre o Grande. Então, aquele velho cântico que foi traduzido do inglês e que a gente canta também em português, né?
Deus tem o mundo em suas mãos. Deus tem o mundo em suas mãos. E você, como estudante da Bíblia, deve sempre pregar a palavra crendo nisso. Deus tem o mundo em suas mãos. No capítulo 11, então, diz aqui: mas eu no primeiro ano de Dario, medo, me levantei para o fortalecer e animar, fortalecer o rei Dario, E aí, ele começa a contar: agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. O quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, que é exatamente o reino dos gregos, que seria dividido em 4 partes quando Alexandre o Grande morre, conforme foi predito em Daniel 8, 22. Os reinos da Pérsia são provavelmente Ciro II, mencionado em Esdras 1 e 2 Crônicas 36, depois veio Cambises, depois veio Dario I Estapes, depois veio o 4º rei Xerxes, depois Artaxerxes I, conforme Esdras 7, 11 e 26. E o rei poderoso do 11:3 é Alexandre o Grande, que morreu em 323 a.C. Ele também é mencionado nos capítulos 7, 6, 8 e 5 e até o 8, nos versículos 21 e 22. Depois que Alexandre morreu, tinha 33 anos e já conquistaram o mundo, desde a Grécia até a Índia, seu reino foi dividido entre 4 generais. Cassandro reinou na Mesopotâmia, na Macedônia, lá na Grécia. Lisímaco reinou na Trácia e Ásia Menor. Ptolomeu I reinou no Egito, e depois seus sucessores, os Ptolomeus, reinaram de 323 a 300 antes de Cristo. Seleuco reinou na Síria e no Oriente Próximo, e seus sucessores foram conhecidos como Seleucidas, que governaram até cerca de 65 a.C. O Ptolomeu I foi o que impediu aos sábios hebreus que traduzissem o Antigo Testamento para o grego em Alexandria, versão que ficou conhecida como versão dos 70. E aí nós chegamos ao tempo do fim. Os comentaristas concordam que o capítulo 12 ainda se cumprirá em relação a Israel, especialmente pela intervenção de Miguel, o grande príncipe, o defensor do teu povo. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Então, esse tempo do fim que haverá de chegar. E o capítulo trata também da ressurreição dos justos e dos ímpios, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Não se sabe em que período da história ocorrerá essa ressurreição, não é? E as hipóteses são muitas levantadas a respeito. Agora, uma palavra é dita a Daniel: Daniel, não se preocupe quanto aos acontecimentos futuros, pois esses se darão ainda em tempo distante, no tempo do fim. Simplesmente encerra e sela essas palavras, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Certamente, quando diz aqui o saber se multiplicará, deverá estar falando de um conhecimento natural e também de um conhecimento espiritual, não é? Na visão de Daniel, ele vê 2 homens de cada lado
do rio, não é? Aqui no versículo 6. Então, eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, tá? Um de um lado e outro do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho. Interessante que não apresenta como anjo, mas como homem. Parece que essa aqui é uma excentricidade de seu professor, não é? Mas parece-me que alguns desses homens que Deus arrebatou em vida e levou para o céu estão aí envolvidos no projeto de Deus e apareceram para Daniel, não é? Então, ele pergunta aos dois homens de cada lado do rio, e um deles pergunta: quando se cumprirão essas coisas? Porque ele não sabe. Quando se cumprirão essas maravilhas? Ele pergunta aqui no versículo 6. Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Ele disse: eu ouvi, porém não entendi o sentido dessas coisas. Mas aí o homem disse para ele: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas, seladas até ao tempo do fim. Ele não podia fazer nada, ele tinha que continuar. Deve se tranquilizar. Essas palavras estão encerradas até ao tempo do fim. Por isso que Daniel se encaixa no livro de Apocalipse, não é? Porque em Apocalipse é diferente, não é? João é convidado a não encerrar as palavras do livro. Por isso eu encerro com as palavras que João ouviu no livro de Apocalipse. Disse-me, Apocalipse 22:10, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então Daniel selou as palavras, porque era para dias muito distantes. O Daniel do Novo Testamento, que é João, ele é orientado a não selar as palavras do livro, porque a profecia agora chegou a hora de se cumprir. E assim nós chegamos ao término deste livro Profetas Maiores, em que estudamos o livro de Isaías em 2 partes, Jeremias, Ezequiel e agora o livro de Daniel. Deus abençoe vocês, que o Senhor os guarde, que o Senhor dê a vocês muito conhecimento e sabedoria para aprender mais e mais de Deus. Deus os abençoe.